Não vejo cor. Talvez o maior obstáculo para o combate ao preconceito, à violência e à desigualdade racial esteja nessa pequena oração, nessas 3 palavras: não vejo cor. Nesse daltonismo racial, social e, por vezes, moral, qual a cor que nossa sociedade é incapaz de ver? Do povo marginalizado que vive nas favelas, nas quebradas, na periferia dos grandes centros. É a cegueira resignada, acostumada a ver médicos, advogados, engenheiros, executivos, gestores e não notar que as suas peles são, na enorme maioria das vezes, brancas. Não conseguimos ver a diferença entre a cor da pele do galã da novela e do corpo vitimizado pela violência na beira da estrada. Se a gente não vê, vamos imaginar qual a cor da criança vítima da bala perdida e daquela que aguarda o motorista na saída de uma dessas escolas da elite econômica desse país. Qual é a cor daqueles que usam o elevador de serviço e daqueles que usam o elevador social? Não vejo cor. É quase somos todos iguais, que de tão ingênuo, de tão tolo, se torna cruel e desumano. Para além de não ver e sentir o óbvio, quem em sua síndrome de Poliana não vê a cor, rejeita a nossa maior riqueza, a nossa pluralidade. Quem não vê a cor também é incapaz de reconhecer a importância e o valor que carrega e compõe a identidade racial de um povo. Quem não vê a cor, às vezes por querer, outras sem querer, minimiza a luta antirracista e ignora voluntariamente essa úlcera social que persiste a despeito de tanta luta para combatê-la. Bob Marley dizia que acreditava na liberdade para todos e não apenas para os pretos. Precisamos dos olhos de todos os ouvidos, de todas as peles, de todos os corações, se quisermos ter uma sociedade que, através do respeito e da admiração mútua, seja de fato livre. Nessa luta, nossa espada é a conscientização. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou o Dom Ernesto. Estamos iniciando mais uma edição do Conversa Sem Curva. Hoje teremos um bate-papo muito especial. Ao meu lado, diretamente dos estúdios da TVT, na Avenida Paulista, recebemos a ativista, socióloga, comunicadora social com pós-graduação em gestão do terceiro setor pela USP, além de fundadora do Instituto da Mulher Negra e Companhia e idealizadora do coletivo Frente Negra Online, que conta com 190 criadores de conteúdo digital que juntos têm mais de 60 milhões de seguidores. Ruth Lopes, e de maneira remota, diretamente do Rio de Janeiro, o ator com mais de 30 anos de estrada, com participações marcantes em novelas, minisséries, peças de teatro e cinema. Até outro dia era o Domingos Carneiro na novela Fuzuê, e esse ano recebeu a medalha Luiz Gama por sua luta por igualdade. Aliás, ele interpreta no teatro. Del Garcês. Bom, juntos vamos falar da importância do Dia de Zumbi e da consciência negra e dos desafios que enfrentamos para desenvolver uma sociedade racialmente mais justa. Seja muito bem-vinda, Ruth. Como é que você está, minha querida? Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, prazer eu que enorme. agradeço. Que honra recebê-la aqui. Eu acho fundamental a gente fazer essa discussão nos ambientes institucionais, né? Na mídia, na imprensa. Acho fundamental. Obrigada pela sua sensibilidade, Dom. Muito bem. E, esse meu querido Del. Cadê o Del? Tá aí? Já não? Coloca ele aí, por favor. E aí? Firme, camarada? Muito firme, feliz por esse convite, Dom Ernesto. Nossa, eu sou seu fã e estar aqui com você e com a Ruth, nossa, é uma felicidade dupla, né? E tratar desse tema, trazer esse debate é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. Muito bem. Rio de Janeiro, você está direto do Rio, né? Exato. Muito bem. Deixa eu já jogar uma pergunta aqui, uma questão para vocês, que é o seguinte. Dia da Consciência Negra
tudo bem com esse termo que foi colocado para vocês? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho fundamental se colocar a data, porque você joga a questão para ser discutida, até porque semana que vem é o Dia da Consciência Negra e vai ter muita gente na rua perguntando, é feriado do que hoje, né? Estamos em casa, mas feriado do quê? Porém, eu acredito que o Brasil não está preparado para essa discussão ainda, Dom. O Brasil, para essa discussão de verdade mesmo, de uma forma efetiva, de uma forma onde a gente possa tirar as mazelas debaixo do tapete e fazer essa discussão. Quando eu falo consciência negra, Dia da Consciência, dia 20, enfim, a minha pauta, que eu sempre falo, tudo isso é muito bacana, mas que a gente tenha uma inclusão de verdade nos espaços de poder, quando a gente fala da marginalidade, né, da margem da sociedade, tem cor, a miséria tem cor nesse país, a falta de acesso à educação tem cor. Então, eu coloco muito a questão, e jamais alguém vai ouvir a Ruth falar, somos todos iguais, porque não somos. Nosso tom de pele é diferente, a textura do seu cabelo é diferente da meu, e está tudo bem, porque é a diversidade. Porém, a gente tem que estabelecer equidade, o mesmo ponto de partida para todos. Então, o Dia da Consciência Negra é legal? Porque, como eu falei, semana que vem vai estar muita gente discutindo aí e o assunto vai estar na pauta. Porém, não se encerra aí. A gente tem que colocar nesse país essa discussão de verdade. Aí eu faço a pergunta, a provocação. Será que estamos prontos? Será que a gente está preparado para essa discussão? Muito bem. Del, como é que você vê? Esses dias eu estava com um convidado aqui, alguém falou, olha, esse nome, Dia da Consciência Negra, não me agrada muito. Como é que é isso para você, ativista, ator, engajado demais, premiado, inclusive, por essas razões? Del, querido. Eu concordo com tudo que a Ruth Lopes, querida, falou, minha amiga. É o mês da consciência negra, o mês que o Zumbi faleceu, dia 20 de novembro de 1695, acho que é isso, lá em Palmares. Relembrar a importância dele, na luta dele abolicionista, lembrar também de tantos abolicionistas que vieram antes dele e depois também, como o próprio Luiz Gama, esse personagem que eu faço no teatro, né? E também celebrar a importância fundamental dos nossos irmãos africanos que aqui vieram, né? Os nossos irmãos afrodescendentes, né? A importância deles na formação da identidade brasileira em todos os aspectos que a gente já sabe, né? E reforça a nossa luta, não deixa cair no esquecimento a importância desses heróis e de heroínas, reforça a nossa luta antirracista, não deixar cair no apagamento a importância fundamental deles na luta abolicionista, na luta pela igualdade de condições, de direitos. Eu acho que é importante a gente reforçar esse momento. Então, é uma consciência que deve ser não só para nós negros, mas numa abrangência nacional, para todas as pessoas, independentemente da cor. Muito bem. Muita gente fala, você até falou, né? Agora, quarta, dia 20, e aí muita gente vai estar em casa no feriado, e infelizmente muita gente não sabe do que se trata. Eu tenho uma discussão que eu costumo fazer com o pessoal que fala, olha, não é um dia de festa, é um dia de conscientização. São coisas diferentes. A gente pode até festejar fazendo a conscientização. Agora, festejar sem saber o real motivo desse dia tão importante, eu acho que me parece um pouco de contradição. O que vocês avaliam, como é que vocês avaliam se hoje em dia, começar pelo Del, viu, Del? Se hoje em dia, o que nos falta para que o 20 de novembro, ou, na minha opinião, deveria ser um mês, né, de novembro inteiro, de consciência, de uma perspectiva de políticas públicas, e mesmo do terceiro setor, do conjunto da sociedade, o que nos falta para a gente ter mais conscientização nesse mês e, consequentemente, no dia 20? Ações políticas, de fato, né? Execuções, implementação de lei na sua integridade. Por exemplo, a Lei 10.639, de diretriz e base da nossa educação nacional, ela foi implementada em 2003, que fala exatamente da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana, e depois veio a indígena em 2008, né? Nas nossas escolas, e essa lei ela não é implementada jamais na sua integridade. E isso é uma das
das nossas lutas, e esse mês serve para exatamente conscientizar da importância da implementação dessa lei, reforçar a importância das cotas raciais nas escolas, nos empregos públicos, e que hajam, de fato, políticas públicas que venham a nos colocar numa condição igualitária, numa equidade. É nesse sentido que a gente luta, traz essa discussão, esse debate para a consciência negra, esse mês da consciência negra. Muito bem. Ruth, o que você acha que... Quando você fala de consciência e de festa e ficar em casa, eu vou colocar uma outra palavra, que eu acho que é reflexão, né? É um dia para se refletir. Bom, estão falando aí numa tal de consciência, mas por que um feriado no dia 20 de novembro? Então tem que ter um feriado também para a consciência branca, a gente ouve muito essa questão, mas acho que para fazer uma reflexão para as mazelas desse país, né? Existe uma discussão a ser feita em cima dessa questão, a qual eu acho que o Brasil deveria ter vergonha desse período. Porém, parece que o Brasil, ele gosta, né? Ele tem um tesão, você vai, às vezes, em algumas casas, tem aquele quadro enorme na parede desse período, e parece que a pessoa tem, sabe, eu acho que precisa se refletir com os dados que são colocados aí, não porque a Ruth falou, ou porque o Del está falando, mas o próprio Estado, né? Quer dizer, quem menos tem acesso à educação? Quem menos tem acesso aos bons empregos? Porque, óbvio, se não tem acesso à educação, não vai estar nos postos chaves de gerência. Quais são as mulheres que mais morrem por falta de acesso à saúde, à qualificação, à informação, à formação? Então, isso há de ser feito uma reflexão. Então, eu acredito que seja um dia para se refletir de verdade, se a gente estiver disposto, porque eu estou batendo nessa pauta, se o Brasil está disposto de verdade a fazer esse enfrentamento contra o racismo. Hoje, se você observar, as grandes TVs, as TVs abertas, enfim, não se falava tanto. Mas até pelo período aí de 2018, 2019, o governo que a gente teve aí, que o próprio Estado chancelava a questão racial, todo dia você tem uma questão de racismo. Hoje, os grandes jornais, se você só se abrir ali, que fulano xingou não sei quem, nanana. Então, se esse país não estiver disposto a se debruçar em cima desse tema e a fazer uma reflexão séria, nem sei se adianta a consciência. Porque a consciência, de fato, todo mundo tem. É um problema que está batendo na nossa porta, todo mundo está conscientizado. Fazer a reflexão é um outro passo, né? Você falou desse período de obscurantismo, negacionismo. Nós acho que ultrapassamos todos os limites razoáveis, né, da seriedade nesses 4 anos do ex-presidente. Uma das estratégias que esse cidadão usou, que esse sujeito usou, porque eu não consigo nem qualificá-lo como cidadão, mas o Inominável ele usou uma tática de dar um novo sentido a alguns ministérios e secretarias. Na Fundação Palmares, foi o que ele fez. Ele colocou aquele rapaz, que eu me recuso a falar o nome dele, que tentou dar um novo sentido, né, à Fundação Palmares. Inclusive, tentou tirar personalidades negras, né, enfim. A gente tem uma mudança agora, em 2022, o presidente Lula, e o Del falou aqui sobre a lei de 2003, e é inegável que de 2003 para cá, no governo Lula, várias políticas públicas dos negros, das mulheres, né, avançaram. E agora a gente tem uma mudança. Em 2022, né, graças a Deus, o presidente de 2003 ele volta, né, eu falo graças a Deus, exclusivamente pela atuação dele, fundamentalmente nessa questão racial. Porque num país como o nosso, você conseguir, a gente está vendo hoje a disputa no Congresso Nacional, essa tensão com a direita e a extrema-direita, naquela época também tinha, não tão acentuada e tão raivosa. Você tinha direita, né? Era a direita, a extrema-direita ainda estava no bueiro ainda, eles emergiram depois. Mas naquele período foi o período que mais se avançou em várias áreas sociais e políticas públicas em relação à questão, né, da luta antirracista.
A partir agora de 2023, né, que Lula assume o governo novamente, a gente começa com o Ministério dos Direitos Humanos, com a Aniele, perdão, e começamos com o Silvio Almeida, que, na minha opinião, é um intelectual, um cara que conhece muito sobre isso, referência para muita gente. Teve algum problema depois, mas eu acho que assim que assume o governo, é muito simbólico que se coloquem essas duas figuras, né? Concretamente, do ponto de vista da política pública, vocês já sentiram algum avanço? Para falar do Lula, eu sempre falo uma questão muito importante. Eu vejo a questão racial, tanto no governo 1, 2 e 3, como uma questão pessoal do homem Lula. Acho que não passa por uma questão de governo, são coisas diferentes, tá? Não passa por questão de governo, não passa por questão partidária. Por que você está falando isso, Ruth? Porque eu costumo dizer que a questão racial, ela não está dentro como prioridade, nem no ambiente partidário. E não estou falando aqui de direita ou de esquerda, não está dentro. Senão a gente tem que negar toda a questão do racismo estrutural. Senão eu vou ter que falar que não existe. Sim. Eu tenho que passar por cima disso. Então, ela não faz parte do programa de governo, ela não faz parte de questão do ambiente partidário, enfim. Mas eu vejo no Lula, no homem Lula, uma sensibilidade para essa questão. Ruth, mas você está falando isso, às vezes o Lula solta uma frase equivocada ali, vai soltar, até porque foi forjado num país onde o tecido social ele foi feito em cima da questão racial, em cima de uma questão escravagista. Então, obviamente, a história ela não dá saltos, ela dá passos lentos, né? Nós estamos falando de muito pouco tempo, onde você, um homem branco, ainda não está acostumado a ver uma mulher preta no mesmo patamar de igualdade. Você está ainda no inconsciente coletivo. Eu sou filho de mãe negra. Sim, eu falo então, você, mas... minha mãe, minhas tias, tudo... Eu falo você, mas na simbologia do homem branco, claro. Você ainda está vendo uma mulher preta na coisa do serviçal, na coisa né? Então, isso é o racismo estrutural que a gente está falando. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Quando você fala, você vê avanços, a história, ela não dá saltos. Ela é muito lenta, ela é muito devagar. Sabe, ela vai dando passinhos curtos. Quando você tem um ministério, uma mulher preta à frente do Ministério da Igualdade Racial, você traz um homem negro no Ministério dos Direitos Humanos, obviamente que é um passo. Sim. Porque você está trabalhando com símbolos, simbologia de uma mulher preta, de um homem preto retinto. O Silvio saiu, mas tiveram cuidado de colocar uma mulher preta retinta ali. Sim. Então, nesse ponto de representatividade, ok. De diversidade num governo diverso, ok. Mas aí eu falo, diversidade para mim o que é? Diversidade é você me convidar para a festa, mas eu pergunto, você está me convidando para a pista de dança? É tão bacana essa palavra diversidade, né? Diversidade. Vamos trabalhar com a diversidade, diverso. Então, para o camarote ou é para servir? Eu quero ir para a festa, mas eu quero dançar. Eu quero tomar do champanhe também. Então, no Brasil, hoje eu vejo essa questão de diversidade. Ok, tem um ministério disso, daquilo, nas empresas se fala muito de diversidade. Você me convidou para a festa, mas eu quero saber se eu vou estar nos espaços de poder, se eu vou contar dinheiro. Porque o resto, meu amigo, tudo papo furado de ativista. Se não for feita uma inclusão de verdade e colocar a pretada, a negrada, para contar dinheiro e estar nos espaços de poder, para mim sabe, não é proativo toda essa discussão. Então, de novo, representatividade, homem preto, mulher preta nos ministérios, ok. A gente vai levar um tempo para isso transformar na vida prática. A gente acabou de sair de uma eleição agora, por que eu falo vida prática? A gente acabou de sair de uma eleição a qual eu vejo toda a esquerda discutindo mais do mesmo. O problema da comunicação, como que a gente fala na ponta final, como que a gente fala na periferia. E hoje a periferia que tem cor, até porque no Brasil, quando você vai afastando, tem cor, a gente quer ver de efetivo na vida prática. O que muda na vida da minha filha negra, o que muda na vida do meu filho negro. Então isso acho que ainda demora muito tempo. Muito bem. Del, querido... Eu acho que você poderia comentar em cima da resposta. Sim, comento. Também da Ruth, mas para você eu queria colocar um adendo aí. Eu recebi aqui o Eduardinho Silva, que é um querido,
acho que umas 2 semanas, Ator. e a gente falou um pouco sobre essa questão do ator, né? Do artista negro. Eu queria que você incluísse essa pontinha aí nessa questão que eu fiz em relação aos governos. Tá ótimo. Né? Como é que está, né, para vocês, atores e atrizes pretos e pretas? Bom, perfeitamente sobre o que a querida Ruth falou, mas está longe da gente conseguir um nível de equidade, né? É inegável a evolução que a gente teve ao longo desses últimos anos, especialmente aqui com o governo Lula, que é sensível, que tem essa preocupação com a diversidade, e com o social, com o povo preto, com a inclusão da gente. Mas com relação ao nosso mercado de trabalho de ator, também está muito longe. Porém, nós temos, né, uma evolução muito acentuada. A gente, por exemplo, nunca tinha visto, por exemplo, em novelas da TV Globo, atores numa proporção como agora, protagonizando. Ficávamos só ali no 1, 2, 3, 4, talvez, isso para dizer muito, né? Mas a gente percebe uma evolução, eu posso pontuar aqui como significativa. Se compararmos de 25 anos para cá, que não é muita coisa, mas ao mesmo tempo porque o Brasil tem uma dívida, a gente sabe disso, uma dívida histórica para com o nosso povo preto. Então, isso não é nada perto dessa dívida, uma dívida histórica e podemos afirmar, impagável. Ela nunca será paga, porque a custa de nossos irmãos ali que foram escravizados, e vida não se paga. Né? Pessoas que construíram a riqueza desse país, nós estamos no crédito. Nós somos credores e essa dívida nunca será nos paga. Porém, não dá para a gente ignorar essas evoluções, por menores que sejam, né? Eu mesmo posso dizer que comecei na televisão fazendo escravizado e ao longo dos últimos anos eu tenho feito outros personagens que não são somente escravizados. Isso é motivo da gente valorizar, reconhecer essa evolução, né? Muito bem, eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente está de volta rapidinho, viu? Ruth Del, você aguarda aí do Rio de Janeiro, aguarda que já já a gente está de volta, sai daí não, a gente está rapidinho, é pai bola. Hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro. É o dia que a gente está gravando esse programa, que vai ao ar na segunda, dia 18, com reprise na terça e na próxima quinta. Mas hoje, o Brasil acordou atordoado. Uma pessoa tentou explodir a Suprema Corte desse país. Um pobre de direita. E quando eu falo pobre de direita, não estou falando ou menosprezando a condição econômica desse cidadão. Na verdade, pobre de direita é a nomenclatura que se dá a um fenômeno que o capitalismo gera. Pessoas que são pobres e que projetam toda a sua frustração, todo o seu ódio por sua condição social e econômica baseada nos padrões que o próprio capitalismo impõe a eles próprios. Pois bem, essas pessoas odeiam o sistema que os levam a uma vida infeliz e frustrada. E apoiam justamente a classe política responsável por suas misérias financeiras, espirituais, intelectuais. O ato insano e criminoso que esse rapaz cometeu é ligado pelo mesmo conector que fez com que milhões de outras pessoas, assim como esse rapaz, votassem em Porto Alegre, São Paulo, Cuiabá e tantas outras cidades do país nessa última eleição. O fio condutor é o mesmo, o ódio. Votaram com o fígado, com ódio. A ascensão do fascismo, porque é disso que se trata, só será contida com a firmeza das instituições e mobilização popular, cobrando, sobretudo, justiça e responsabilizando os principais culpados por esses atos. Esse, da semana passada, como o de 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro precisa responder por seus atos. Alô, senhor Procurador-Geral da República.
Vamos lá, Ruth Lopes e Del, querido Garcês, coloca o Del aqui, por favor. Cara, vamos fazer um parênteses sobre isso que aconteceu aqui rapidinho, por favor. Eu queria te ouvir, você também acordou atordoada, foi dormir atordoada? Eu só vi meio de madrugadão. Bom, eu tô atordoada desde o final das eleições, vocês viram, então eu já tô vivendo essa ressaca. Não, se for assim, eu tô atordoado desde 1968, quando eu nasci no AI-5. Aí exatamente. Não, atordoado. Eu fiquei chocada, eu vi logo, eu sou assim, uma pessoa que consome muito noticiário, eu peguei logo que o noticiário entrou, enfim, e fiquei esperando ver o que era a história. Todo mundo está falando de terrorismo, isso, aquilo. Eu não acredito, obviamente, que as investigações ainda estão no começo e vai falar o que aconteceu. Eu acredito que a que ponto nós chegamos, né? Dessa comunicação falha e equivocada, levar um cara ao suicídio. Numa polarização, brigando, levantando uma bandeira por uma questão de extrema-direita, que é tudo aquilo que repulsa o que ele é, né? O pobre, aí vou falar do pobre, do negro, enfim, sim. E a gente vê essa gama de pessoas tendendo para essa questão da extrema-direita e não conseguindo enxergar, peraí, mas a extrema-direita jamais vai fazer a inclusão do meu corpo, né? Do corpo da mulher, do homem preto, do LGBTQIA+, do pobre, enfim, aí eu fico me perguntando, talvez uma pergunta para a gente, aonde que a gente está falhando, aonde que está errando? Quando a gente vê esse tipo de notícia, até porque as pessoas estão falando, enfim, né, da explosão, não sei o quê, mas uma pessoa morreu. Um cara morreu, uma vida se foi, né? Onde a gente está falhando? Eu deixo essa reflexão. Eu gostaria de te responder. É a falência do capitalismo. O capitalismo faliu, esse sistema não deu certo. E é isso, esse cara, ele é fruto da falência do capitalismo. 1,5 milhão de paulistas, aliás, de paulistanos, votaram no coach. É a falência do sistema capitalista e é por isso que essa extrema-direita é um pouco do que eu penso. Ruth, eu queria ouvir o Del também. Del, como é que vocês acordaram aí no Rio de Janeiro, cara, com essa loucura aí? Não, estarrecidos, é algo assim inacreditável, né? Daquele movimento todo de ataque à democracia em janeiro do ano passado, a gente achava que indícios de algo semelhante não fosse acontecer. Mas eu acho o seguinte, punição é fundamental, porque senão ele repetirá como os outros e outros. E, ao mesmo tempo, eu vejo como, além do que vocês falaram, é uma psicopatia coletiva, uma alienação total, e isso beira muito diretamente, né, a questão da educação. Se a gente tem uma educação desde cedo, né, cidadã, política, de fato, no seu melhor sentido, de valorização da nossa identidade, do que qual é o compromisso, a missão de cada um de nós perante a sociedade, no sentido coletivo, essas situações certamente seriam amenizadas, mas, fundamentalmente, a questão da punição. Tem que punir. Essas pessoas têm que serem punidas, descobertas, todo esse conjunto de pessoas que levaram, né, que favoreceram, que permitiram essa pessoa ir até ali ao Supremo, ali em Brasília, e fazer aquele ato terrorista à custa da sua própria vida. É isso. Que loucura, né? É insano, é chocante. A gente fica triste, como você falou, morreu uma pessoa. Poderiam ter morrido, né? Eles tentaram explodir o aeroporto internacional de Brasília, o Juscelino Kubitschek, na noite de Natal. Né? Imagina o prejuízo humano histórico que a gente teria aqui. Esses caras inauguraram uma fase bem complicada aqui no nosso país e no mundo todo, mas eu tenho insistido muito com essa tecla da falência do sistema capitalista. O Frei Beto veio aqui esses dias, e a gente estava conversando, e ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, porque a gente sempre fala do mundo socialista e etc. Ele disse, olha, o Papa Francisco tem defendido que se crie um novo sistema que não precisa ser o socialismo, mas isso que nós estamos vivendo é a barbárie. É a barbárie. E isso, voltando aqui ao nosso tema, que é a consciência negra, o mês de novembro, isso o povo preto é o primeiro da fila a sofrer. O que aconteceu
aqui no litoral paulista, com a polícia do Tarcísio, a polícia militar, é uma das coisas mais absurdas e, para mim, um exemplo concreto do que é, né, a mentalidade dessa gente. Bom, vamos caminhar então. Ruth, me explica uma coisa. Você acha que a sociedade organizada, a sociedade civil organizada, tem como contribuir com esse mês? Porque, veja, eu ouço o pessoal, quando a gente fala de sociedade civil organizada, a gente pensa, por exemplo, no Fiesp, que está aqui. Aliás, está aqui na frente, cadê? Bom, o Fiesp é uma instituição patronal e que fez a maior briga para não ter o 20 de novembro, assim como as associações comerciais de cada município. Essa, talvez, consciência, essa discussão com essa gente, esse ponto de reflexão, você acha importante e como a gente pode fazer isso? Quando você fala da Fiesp, aliás, o 20 de novembro de São Paulo é uma lei de autoria da ex-vereadora Claudete Alves, e ela fala muito nisso, né, dos enfrentamentos que ela teve com a Fiesp, de conversar, enfim. E aí eles vêm sempre com aquela questão que fez do Brasil o que é hoje, né? A coisa do racismo cordial, né? O tapinha nas costas, somos todos iguais, eu não vejo cor, essa coisa toda. Primeiro que não somos todos iguais. E aí eles ficam nesse repeat, né? nesse loop eterno, para não se fazer essa discussão de verdade. Quando você fala de que forma que a sociedade pode contribuir, e eu acho que é a forma mais difícil, e é essa forma que a sociedade consegue enxergar, e quando eu falo sociedade, as instituições, né? Ela consegue enxergar isso quando ela não faz a inclusão de verdade do povo preto. Então eu tenho um discurso muito bacana, mas a hora que eu tenho que fazer a inclusão, e esse pouquinho ainda desse povo preto que chegou até lá, é porque teve que empurrar a porta, bater o pé na porta, entrar com os 4 pés, porque é uma questão de privilégio. Ninguém está disposto. Se você falar que você vai ter que dar um passo atrás para eu poder dar um passo à frente, você vai fazer corpo duro aqui e não vai sair, né? Então, a sociedade, a educação, o Del falou muito bem, se for trabalhado a Lei 10.639, e ninguém nasce racista, não. Ninguém nasce racista. Ele aprende a ser racista. Sim. Se a gente trabalhar essa questão da questão racial dentro da sala de aula, desde da infância dessa criança, aí sim, talvez até você tenha esse cara tentando dar um passinho mais, talvez eu não dê um passo atrás, mas vamos tentar compor dentro desse ambiente aqui, ver se cabe todo mundo nesse ambiente. Se isso não for feito, a gente vai ficar nessa questão de simplesmente retórica. O Dia da Consciência Negra, somos todos iguais, eu até tenho amigo preto, até tenho funcionários pretos, eu faço a inclusão na minha empresa, tem funcionários, enfim, mas eu pergunto, eles estão nos postos de mando? Nos postos de poder? Ou equidade, né? Tem as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades, do mesmo ponto de partida. Se isso não for feito, nós vamos ficar aqui daqui a 100 anos, nossos filhos, netos, bisnetos vão estar aqui conversando e fazendo a mesma pergunta. De que forma? Até porque a forma já se sabe. A sociedade já sabe qual é a forma. E é aí que emperra a questão. Porque como sabe qual é a forma, que a forma é fazer a inclusão de verdade, então aí fica nesse loop eterno, né? Muito bem. Del, querido, do ponto de vista, né, do terceiro setor, da sociedade civil organizada, a Ruth já falou um pouco, mas de você, eu queria que você me respondesse o seguinte, a arte é uma ferramenta de transformação da sociedade. Eu acho que, fundamentalmente, o teatro, aliás, em todos os grandes conflitos da civilização, o teatro estava lá presente, contribuindo com a resistência. Não preciso colocar as suas credenciais aqui, até porque a gente falando do Luiz Gama aqui, que você tem esse espetáculo. Hoje o programa está indo ao ar na segunda-feira, então terminou ontem, domingo, né? A tua apresentação. Sim, aqui. Exatamente. Então, primeiro eu queria te parabenizar por você ser um artista, acima de tudo, com essa coerência, né? Com as tuas origens, com a tua cor, né? E que a gente sabe que isso não é fácil mesmo no mercado de trabalho.
né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua consciência e também essa tua disposição de encarar essa luta na arte, de representar esses papéis maravilhosos que você representou e vai continuar representando. Poxa, que maravilha. Obrigado por trazer essa questão. Você falou aí inicialmente, né, da arte, né, enquanto a sua função mesmo, né, social, e eu vou além, terapêutica, né? Aí isso me lembra muito, né, o teatro grego, na antiga Grécia, o teatro era feito ali e tinha uma função de cura, né, para as pessoas, né, se recuperarem emocionalmente, né, e o poder que o teatro tem de transformar individualmente ou coletivamente as pessoas. E nesse sentido, a minha vida é pautada nisso. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que sempre sou muito inconformado com qualquer tipo de injustiça. E quando eu comecei a ser ator muito cedo, eu me identifiquei muito com a arte, no sentido de que eu percebi que ela me transformava e transformava ali as pessoas, divertindo ou trazendo uma reflexão, trazendo um debate. Pra você ter uma ideia, a primeira peça que eu fiz foi Flicts, do Ziraldo. Flicts, a história de uma cor que não se enquadrava em nenhum lugar. Então eu me identifiquei com aquilo, eu sendo uma pessoa, um menino negro, e já sentia essa questão, esse problema racial, da discriminação, me identifiquei muito com aquilo, né? E ao longo da minha carreira tem sido assim, né? Tem desenvolvido trabalhos que abordam essa temática, e eu entendo que a arte não somente tem essa função de divertir, entreter, mas trazer questões importantes para a gente discutir coletivamente, e aí inclui, claro, a questão racial, e não tem mais nem como, daqui para frente, sei lá, já há bastante tempo, o meu trabalho não está voltado para isso, né? Que culmina com esse espetáculo que eu faço sobre Luiz Gama há quase 10 anos, ano que vem fazer 10 anos de temporadas aí aqui no Rio de Janeiro e viajando para fora do Rio. Nós vamos falar sobre esse espetáculo, vamos continuar essa prosa aqui no próximo bloco. Não sai daí, a gente está de volta em um minutinho. Voltamos com Conversa Sem Curva, nessa edição especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, ou melhor, ao Mês da Consciência Negra, com a presença da fundadora do coletivo Frente Negra Online, Ruth Lopes, e a presença virtual desse grande ator, Del Garcês. Antes de retornarmos ao nosso bate-papo, vamos às nossas dicas culturais de hoje. Nossa primeira dica de hoje é a exposição de arte ancestral Afro-Américas, Estados Unidos e Brasil, que acontece lá no MAB, Museu de Arte Brasileira da FAAP, com 132 trabalhos. A mostra aborda a conexão entre Brasil e Estados Unidos a partir da realidade cruel da escravização de homens e mulheres africanos por séculos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Ancestral reúne obras potentes de 73 grandes artistas afrodescendentes que exploram a convergência da identidade afro-americana com a sua ancestralidade. A exposição está em cartaz de terça a domingo e vai até 26 de janeiro, lá no Museu de Arte Brasileira, que fica na rua Alagoas, 903, Higienópolis. A entrada é na faixa. E nessa quarta-feira, dia 20, estreia o musical Torto Arado, uma adaptação da obra de Itamar Vieira Júnior, que vendeu quase 1 milhão de exemplares, que foi traduzida para 24 idiomas. Estou sendo mágico aqui. O espetáculo conta de maneira lírica a história das irmãs Bibiana e Belonísia e sua avó, Dona Ana, no sertão baiano. Uma história sobre vida, morte, luta, insubordinação e redenção. Torto Arado, musical, fica em cartaz no Teatro do Sesc 14 Bis, na rua Plínio Barreto, 285, Bela Vista, até o dia 15 de dezembro. Bom, vamos lá. Del, querido, põe o Del aqui na tela, por favor. Aliás, antes da gente prosseguir aqui, eu queria que você me falasse sobre esse quadro que está aí, ó. Deixa eu conseguir mostrar aqui, ó.
Que coisa mais linda, rapaz! Pois é, rapaz, todo mundo elogiou, eu acho lindo também. Isso aí foi uma homenagem que eu recebi aqui no Rio de Janeiro, exatamente em função dessa minha carreira voltada para a temática antirracista, né? Através da Comissão da Igualdade Racial do Estado daqui do Rio de Janeiro. Isso tem mais ou menos uns 8 anos, por volta disso, ele sempre me acompanha ali. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Obrigado. Bom, vamos falar da tua peça. Eu queria já ilustrar, cara, que assim, você é um dos artistas que eu mais admiro por várias razões. Uma delas, cara, é a tua presença no palco e também nas telas. É um absurdo, cara. Você é um cara gigantesco. E quando a produção me mandou algumas fotos sobre, eu falei, cara, olha que coisa linda. Eu queria que colocasse aí e você fosse comentando. Dá uma olhada nisso, Ruth. Olha isso, cara. Que trabalho é esse, querido? Del, me ouve? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Ah, eu estou. Você consegue ver a foto, não? Consigo. Vou falar então. Por favor, querido. Então, são imagens, eu, Del Garcês e Soraya Arnone, minha parceira de cena há quase 10 anos, do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que é texto meu, a dramaturgia é minha, tem direção do Ricardo Torres, e através da minha produtora Olhos d'Água, nós estamos em cartaz aqui no Rio, já fizemos diversas temporadas, acabamos de fazer uma aqui no Rio, no Centro Cultural Justiça Federal, e com uma frequência até boa, a gente tem viajado pelo Brasil, e dica, ainda não fomos a São Paulo, exatamente a terra aí, né, em São Paulo, que Luiz Gama fez toda a sua trajetória dos 10 anos de idade até 52 anos, quando ele falece aí de diabetes em São Paulo, que é a história do maior advogado de pessoas escravizadas no Brasil, a primeira voz negra na literatura brasileira, em 2018, por leis federais, nomeado oficialmente patrono da abolição e herói da pátria. Soraya Arnone aí, que está na tela aí, né? Acabou de estar na tela. Ela faz vários personagens, entre eles Luísa Maim, a mãe de Luiz Gama. Não, você precisa vir para São Paulo, cara. Precisa vir para São Paulo. Você encerrou domingo agora no Rio, não é isso? Maravilha, cara. Exatamente. E nos ajude a divulgar. Vou aproveitar para conscientizar a importância dos patrocínios culturais para esses espetáculos que recuperam a história, né, afro-brasileira, esses heróis e heroínas que foram, ao longo de todos esses anos, aí, esses séculos, invisibilizados, eu costumo dizer intencionalmente, pela historiografia oficial brasileira, dos currículos didáticos. E Luiz Gama, então, que ainda não esteve em São Paulo, aí, o espetáculo ainda não esteve, as pessoas perguntam muito, quando é que vem para São Paulo? Então, a gente já está aí com um projeto aprovado na Lei Rouanet, nos ajudem aí a repercutir a necessidade de patrocínio. Muito bem. Odel, antes de qualquer coisa, antes que eu esqueça, eu já quero dizer o seguinte para você. Quando você estiver em São Paulo, eu quero que você venha aqui presencialmente para a gente falar sobre esse espetáculo aqui, ver se a gente consegue contribuir de alguma forma, nem que seja através da divulgação, para que o espetáculo venha. Ele tem a cara de São Paulo e, aliás, o próprio Luiz Gama, né, tem uma parte importante da sua vida, o final da vida dele aqui, né, na cidade de São Paulo. Muito bem, querido. Você já assistiu? Já teve a Ruth? Não? Ainda não viu, mas vai assistir. Estou esperando ele chegar em São Paulo. Vamos, e a gente vai levar um outro espetáculo, já estamos em pré-produção, que é sobre a Esperança Garcia, a primeira advogada brasileira e primeira advogada negra de 1770, isso no século XVIII no Brasil, no Piauí. Ela foi descoberta nos anos 70 pelo historiador Luiz Motti, e isso já é tema, roteiro do nosso próximo espetáculo, comigo, com a atriz Soraya Arnone, texto dela, e a gente se autodirige, a gente se produz também. Que maravilha, cara. Vamos passar o serviço bom, no Rio acabou domingo, né? Chegamos tarde, Exato. Acabou ontem. Maravilha, cara, maravilha. Bom, Ruth, querida, vamos... eu queria falar ainda com vocês sobre um tema com vocês dois, que é o seguinte, como que a gente, a partir de agora, o que você pensa a partir de agora? Você tem uma atividade nas redes sociais
maravilhosas. Aliás, a gente se encontrou na Rua Augusta, naquela descida do... A gente não desceu a 120 por hora, como o Robertão, porque a gente estava na passeata do Boulos, né? No primeiro turno ainda, né? No primeiro turno. Que estava o Lula. A gente se encontrou ali, você gravando, trabalhando. Como é que o teu trabalho, né? Você reúne milhares de pessoas nas suas redes sociais, tem conexões com outros movimentos. Como é que você avalia, né, o nosso entendimento na nova era da comunicação? Vamos lá. Bom, eu consigo enxergar que a gente tem uma questão mal colocada aí de comunicação, né? Eu ainda digo, do que me vale eu ter vários títulos da academia, eu só não consigo explicar para minha avó o que é fascismo. Aí, então, alguma coisa tá muito complicado. Eu não consigo estabelecer a comunicação. E aí, talvez eu ser formada em letras e não sei o quê, e ficar corrigindo a forma que você fala, e se eu não conseguir falar para você que no dia da eleição você tem que votar, cara. Então, a comunicação está errada. E aí eu percebi de que forma que eu poderia falar com os meus. E quais são os meus dentro das redes sociais? Primeiro que não é um espaço feito para nós, o algoritmo que não é feito para o povo preto, para a mulher preta, enfim. Eu costumo brincar, quando eu cheguei nesse mundo virtual, eu estava fora do padrão. É uma mulher preta, uma mulher 40 a mais, enfim, fora do padrão. Mas eu vou me estabelecer aqui, vou colocar o pé na porta e vou me estabelecer. E me estabeleci lá no Opinião da Preta, que é um perfil de opinião, onde eu emito opinião ali. Mas assim, de que forma que eu falo com o meu povo? Porque o meu povo não se sente representado em algumas páginas. Por quê? Porque é aquela coisa branca, do bonito, ninguém posta arroz, feijão e ovo frito, você percebe que... Bonito no padrão... No padrão que foi estabelecido para as redes, né? Então, assim, ninguém passa perrengue, você não vê ninguém colocando ali arroz, feijão e ovo frito, que é o dia a dia do brasileiro, uma salada de todo mundo, aquela coisa muito distante. Eu tenho que falar com esse público que trabalha, que sai às 3h15 de casa para pegar o ônibus das 4h20, com a marmitinha enrolada no pano de prato, e que minimamente ele faz isso e ele vai se identificar quando ele vê um par, alguém da pele preta ali falando. Eu preciso falar com esse público. Quando eu começo a falar com esse público, eu percebo que os meus pares dentro da rede social, alguns já estavam meio cansados, a gente teve uma desidratação das páginas pretas. E aí eu começo a perguntar, o que está acontecendo, irmão? Estou desanimado, o meu trabalho é em vão, eu fico me perguntando se eu estou no rolê certo, se eu estou no caminho certo. Por quê? Porque esse algoritmo, ele não foi feito para o povo preto. Ele não entrega o conteúdo do povo preto. E aí eu falei, se a gente fizer um coletivo, se a gente chegar de bom, se a gente fizer uma pressão, vambora. Eu imaginei, eu falei, talvez eu consiga aí colocar umas 30 pessoas, mas a demanda era tão grande que em um mês e pouco a gente colocou 200 e poucas pessoas dentro do grupo do Zap. Que maravilha. A gente conseguiu fazer uma campanha. Esse ano a primeira campanha que a gente fez foi em maio. E aí eu costumo dizer que eu não gosto de ficar dentro do gueto. Eu acho que essa questão tem que ser feita com todos. Não dá para eu falar da questão racial se eu não sentar com o povo branco. Como não dá para falar de machismo se eu não sentar com o homem à mesa para conversar. E aí comecei a chamar todo mundo. A primeira campanha tinha Milton Cunha, tinha Leila Sterenberg, um videozinho que a gente fez. Eu apoio o coletivo Frente Negro Online. E por que a primeira campanha foi feita dessa forma? Para entender que é um assunto para todo mundo discutir. É um assunto para pretos, para brancos, para os abolicionistas modernos, para aquele que não entendeu muito bem o rolê ainda, que a gente tem que conversar. E eu acho que a rede social acaba fazendo essa comunicação. E aí, o que eu perguntava? Cara, você está falando que você é abolicionista, que você é o cara moderno, que você empunha a bandeira, mas quantas páginas pretas você segue? Quantas pessoas pretas você segue na rede? E talvez Afinal de contas, é uma rede, né? Eu estou até sendo um pouco injusto com o algoritmo, porque a culpa do algoritmo me parece uma coisa abstrata. E não é. O algoritmo... Aí, ó, a tua página já passando... Ele entrega aquilo que você consome. Se você não consumir o conteúdo da pretada, como eu costumo brincar, ele não vai te entregar. E aí você tem um discurso, não, eu impunho, tamo junto, vambora, de que forma que eu posso auxiliar? Uma forma simples. Começa a seguir o conteúdo do povo preto nas redes sociais.
Isso é de extrema importância, porque eu estou falando de comunicação. E comunicação é poder, você sabe disso, né? Sim, sim, sim. Poder e direito. Exatamente, Né? exatamente. Del, querido, vamos lá. Planos, você já adiantou aqui, né, essa nova obra que você e a tua parceira, como ela chama? Atriz e diretora e redatora. Isso, Soraya Arnone. Soraya Nunes, é isso. Bom, você já... Arnone. Nuni, você já... Peraí, eu não ouvi, repete, por favor. Soraya Arnone. Arnone. Bom, vai estar o GC, nós vamos colocar aqui embaixo, bonitinho. Eu queria passar o teu contato, Del, pelo seguinte, a gente está falando de comunicação aqui, isso é verdade, você está em fase de captação de recursos, já tem a lei aprovada, a Lei Rouanet, né, que, para quem não sabe, a Lei Rouanet, você aprova um determinado valor lá, é bom a gente explicar direitinho, porque o que eu fui... O que encher meu saco dos anos passados aí com isso é um horror. Mas a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura, né? Então, você apresenta um projeto lá no Ministério da Cultura, o projeto é aprovado, eles, né, vão olhar a viabilidade do projeto, etc., planilhas, etc. Fala, ok, você pode captar então, te dão lá o carimbo para você captar. E aí começa uma outra batalha. Você começa a tentar convencer empresas que podem abater até 4% do imposto devido. E aí eu queria só fazer um adendo aqui, que é o seguinte, as pessoas vão falar, mas então de todo jeito é dinheiro público. Sim, é dinheiro público, mas eu quero te mostrar uma novidade. A cada R$1 investido na cultura, o setor devolve R$3. Já estão dizendo que aumentou esse número, porque aí envolve o pipoqueiro, que está lá na frente do teatro, o bilheteiro, o técnico de som, o hold, o artista, né, o diretor, o técnico de luz. E todo esse pessoal aí ganha esse dinheiro e vai gastar na farmácia, no açougue, no mercado. Então a gente devolve, né, R$3 a cada investido. Então, você empresário que está aí, né, que tem aí um imposto para recolher, saiba que 4% desse teu imposto você pode investir em cultura. E para quem raciocina sempre com o órgão mais sensível do corpo, o bolso, né, saiba que a gente também aquece a economia. Del, passa teus contatos, põe o Del de tela cheia aí, por favor, para o Del passar os contatos dele, já vai aparecer o GC aqui embaixo com o telefone, o que você quiser passar, Tá manda certo. bala aí, Del. Moro no Rio, 21, DDD 969190138. Mas me encontrem também nas redes sociais, pelo Facebook, no Instagram, é @DelGarcêsOficial. Maravilha. E, de novo, eu quero reforçar aqui. Você, empresário... Aliás, você não precisa ser um grande empresário, não, viu? Você não precisa ter uma multinacional, não. Você que tem uma empresa aí que você tem, né, impostos para recolher, obviamente que todo mundo tem, você pode, né, investir na cultura, que, como eu falei aqui, você está investindo também na economia, valeu? Bom, Ruth, querida, eu vou começar me despedindo de você. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma mensagem para o povo preto de São Paulo e Brasil, por favor. Bom, vocês perceberam que coletivo, eu adoro essa palavra coletivo, Instituto Mulher Negra e Companhia, né? Mais gente. Eu ainda acredito que juntos somos mais fortes, de verdade. E quando eu falo juntos, brancos, negros, homens, mulheres, LGBTQIA+, enfim, todo mundo, aqueles que advogam para engrossar a fileira da democracia. É nesse time que eu acredito e, de verdade, juntos a gente consegue fazer a virada aí. É nisso que eu acredito. Ruth, querida, foi um prazer enorme recebê-la. Obrigada, aqui. meu querido. Eu espero encontrá-la muito mais vezes pelas manifestações. Sou teu seguidor do Opinião da Preta, estou sempre ligado lá, viu? E espero que você volte aqui outras vezes também. Só viu? me convidar. Beijo grande, muito obrigado. Del, querido, põe o Del na tela aí. Del, eu não tenho como te agradecer, meu irmão. Você parou suas atividades aí no Rio de Janeiro. Como é que está o tempo aí no Rio hoje? Hoje está bem chuvoso. De manhã estava um solzinho, mas agora o tempo já está mudando. Está meio como São Paulo esses dias aqui no Rio.
Eu achei que eu estava atrapalhando a tua praia. Então tá bom. Querido, muitíssimo obrigado. Quando estiver em São Paulo, presencialmente, você está convidadíssimo para estar aqui. E eu vou te perturbar para você participar, mesmo aí do Rio. Nós vamos fazer outros bate-papos aí, viu, querido? Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, é uma honra para mim. Como eu falei, sou seu fã, assisti praticamente todas as suas lives. Parabéns aí pela sua resistência, essa sua pegada ideológica a favor do nosso povo de uma maneira geral, seja ele de qual for, essa sua contestação a esse regime aí imperialista que permanece. Parabéns aí pela resistência. Muito obrigado, meu irmão. Você me deixou emocionado. Vamos em frente. Assim encerramos mais um Conversa Sem Curva. Anote na sua agenda, coloque o despertador para tocar, deixe um bilhete na porta da geladeira. Gustavo, eu gostei dessa. Deixe um bilhete na porta da geladeira. Você tem um encontro marcado com a gente sempre aos domingos, 7 da noite, e às segundas, 8 da noite. Ou a qualquer momento através do canal do YouTube da TVT, onde você encontra todas as nossas conversas. O QR Code está aí na tela. Bom, professor, escritor, jornalista e geógrafo Milton Santos é considerado um dos maiores pensadores do Brasil e nos brindou com análises brilhantes que muitas vezes deveriam nos envergonhar como sociedade. Certa vez, disse o intelectual, abre aspas, no Brasil não é feio ser racista. O feio é dizer que você é racista. Fecha aspas. Nos dias de hoje, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Um beijo enorme a todos e todas. Até a próxima!